Pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso videozinho falando sobre a origem da vida. E aí, lembrando com vocês que nós paramos naquela partezinha que vai explicar para nós que aqueles elementos presentes na atmosfera primitiva que nós comentamos, que é o metano, vapor de água, o hidrogênio e a amônia, iriam se combinar e tendo como fonte de energia as descargas elétricas que eram constantes, além da radiação, pela não existência da camada de ozônio, né? Então a radiação constante permitiu que esses elementos se combinassem e fossem formando aí as primeiras moléculazinhas como os aminoácidos, e posteriormente esses aminoácidos puderam então se agrupar e formar proteínas, né? Sempre lembrando, pessoal, que o elemento fundamental para que essas reações pudessem acontecer foi o tempo, tá? A gente precisa lembrar que isso foi no decorrer de milhões e milhões de anos, senão de outra forma não seria possível. Outra coisa importante da gente gravar é que não só as proteínas, mas as demais moléculas orgânicas também foram formadas nesse processo, tá? Então a gente cita o exemplo dos aminoácidos e das proteínas, porque os cientistas criaram, né, os modelos que puderam comprovar essas teorias, e então a partir daí a gente entendeu que era possível produzir as proteínas, mas é óbvio que as outras moléculas orgânicas, que também são importantes para a formação dos organismos vivos, foram surgindo também nesse processo, tá? Ao longo desse processo aí. E aí uma coisa importante também que a gente precisa gravar, pessoal, é que as primeiras célulazinhas formadas, os primeiros organismos, talvez não fossem tão semelhantes como as que a gente encontra hoje no nosso planeta, tá? Então quando a gente pega os seres bem simples, como é o caso das bactérias, né? A gente precisa lembrar que talvez no início de tudo, talvez as células não fossem tão parecidas, mas um modelo básico provavelmente se manteve aí porque teve sucesso, vamos dizer, na propagação dos grupos, né? Então a partir daí os organismos foram apresentando características semelhantes, mas talvez não tão semelhantes como a primeira célula formada. Então, na sequência do slidezinho de vocês, eles mostram o arranjo dessas moléculas orgânicas, formando uma estrutura que a gente chama de coacervado ou coacervato, né? E aí esse coacervato, ele não é uma célula ainda, ele é apenas uma estrutura capaz de individualizar o que se encontrava no seu meio ali, né, no seu interior, do restante do meio, tá? Da parte externa. Então, a partir do momento que a gente consegue criar uma microesfera onde as substâncias contidas no seu interior possam se individualizar, a gente entende que fica mais fácil a ocorrência de reações químicas e, consequentemente, a formação de moléculas cada vez mais complexas e a partir daí o surgimento das célulazinhas, tá? Então, a partir dos coacervatos, né, depois surgiram as primeiras células, e aí quando a gente entrar na parte de citologia, a gente vai retomar esse conteúdo e vamos falar a respeito dos processos que levaram à formação da célula procariótica e eucariótica, mas a gente já pode entender que as células procarióticas, por serem bem simples, provavelmente foram as primeiras a serem formadas, tá? Então, são células que não apresentam organelas membranosas, são células bem simplificadas que vão conter apenas algumas organelas, como é o caso dos ribossomos, né? O material genético ali dentro, e as reações conseguem acontecer, e esse organismo procariótico, ele consegue se multiplicar, ele consegue ter metabolismo, mesmo não contendo todas essas estruturas tão complexas como a gente encontra numa célula eucariótica. Então, muito provavelmente, as células procarióticas foram formadas, né, no início, a partir do desenvolvimento aí dessas moléculas orgânicas que foram se combinando. Bom, depois, pessoal, a evolução de uma célula procariótica para eucariótica vai envolver não só o sistema de invaginação, né, onde a membrana ela vai se adentrar e vai começar a formar compartimentos internos. Então vai surgir o processo de compartimentalização, formando essas organelas membranosas, mas também o processo de endossimbiose, no qual células simples foram englobadas por células maiores, vamos dizer assim, e essas células acabaram então passando a fazer parte dessa outra célula da qual ela foi englobada, passando a funcionar como uma organela. Nós temos aí a mitocôndria e o cloroplasto que mostram pra gente que na verdade corroboram, né, essa teoria de que eram células vivendo livremente que foram englobadas por outras células e passaram a fazer parte destas, agindo como organelas citoplasmáticas. Mas a gente volta a comentar isso aí num outro momento, tá? A partir do momento que essas células, então, começaram a surgir no ambiente, a gente tem que se perguntar, e foi isso, né, que levou
as próximas aí, indagações, né? Essas primeiras células, quando surgiram no ambiente, eram capazes de sintetizar suas próprias moléculas orgânicas ou elas dependiam, né, das moléculas orgânicas ali no meio? Vocês sabem que essa definição está relacionada à classificação que a gente usa para todo o organismo vivo, né, em relação à nutrição, se ele vai ser autótrofo ou se ele vai ser heterótrofo. Então, o organismo heterótrofo é aquele que não consegue produzir molécula orgânica a partir da inorgânica, então ele precisa captar do meio a sua fonte alimentar, e o autótrofo ele consegue produzir suas moléculas orgânicas a partir da inorgânica, tá? Então, de acordo aí com as hipóteses, né, mais aceitas, relacionadas à nutrição desses primeiros organismos, dessas primeiras células, né, nós temos a hipótese heterotrófica, que vai dizer que as primeiras células elas precisavam obter o alimento do meio, e como havia uma abundância muito significativa, já que as moléculas orgânicas estavam sendo formadas nessa sopa primordial, e ali ficavam, então havia uma abundância muito grande dessa forma de alimento aí, por isso a sustentação dessa teoria, dessa hipótese heterotrófica, tá? Então acredita-se que os primeiros organismos, né, se alimentavam dessas moléculas orgânicas que se encontravam em abundância ali no meio, e delas extraíam seus nutrientes para sobreviver, tá? A hipótese autotrófica, né? Ela diz que não, que os primeiros organismos já eram capazes de produzir moléculas orgânicas a partir das inorgânicas e delas extraírem, então, os seus nutrientes, né, essenciais para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, tá? Bom, seja a hipótese heterotrófica, seja a hipótese autotrófica, a que a gente estiver considerando, uma das questões importantes que a gente precisa analisar é: se os primeiros organismos eram autótrofos, qual era o processo que eles utilizavam para produzir essas moléculas orgânicas? Eram organismos quimiosintetizantes ou fotossintetizantes? Então aí o pessoal vai defender que eles seriam então quimiosintetizantes, porque nesse caso, pessoal, a quimiossíntese é um processo bem mais simplificado e a fotossíntese é um processo mais complicado, que exigiria, né, um complexo ali enzimático e de organelas, vamos dizer assim, mais elaborado do que a quimiossíntese em si, tá? Então aí na sequência do slide eu coloquei para vocês a principal diferenciação entre a quimiossíntese e a fotossíntese, para a gente recordar, porque na verdade vai ter um momento em que nós vamos dar uma ênfase maior, vamos falar de uma maneira mais detalhada sobre o processo de quimiossíntese e fotossíntese, né, quando a gente for trabalhar metabolismo energético, mas é importante que vocês entendam esse processo agora nessa fase inicial, porque normalmente as questões de vestibular associadas à origem da vida tratam da quimiossíntese, da fotossíntese, da fermentação, da respiração celular, que nós vamos comentar agora também. Então é importante que vocês saibam pelo menos essa base aí para conseguir responder as questões referentes a essa parte do metabolismo, tá? Então, no processo, né, em que a gente tem a quimiossíntese, nós vamos ter a produção de molécula orgânica distribuída em dois processos, duas fases, vamos dizer assim. Na primeira fase, a gente oxida as moléculas inorgânicas e a partir da oxidação dessas moléculas inorgânicas, a gente utiliza a energia gerada nesse processo para poder conseguir produzir a molécula orgânica, tá? Então a molécula orgânica ela vai ser produzida a partir de uma fonte de carbono e ele vai se associar para formar ali com o hidrogênio, né? Formar as primeiras moléculas orgânicas. Aí eu coloquei para vocês um quadrozinho, pessoal, mostrando lá, né, que as substâncias inorgânicas vão sofrer a oxidação, vão formar os subprodutos e a energia que vai ser utilizada nessa segunda etapa, onde a gente vai pegar a fonte de carbono, que vai ser o gás carbônico, mais o hidrogênio e o oxigênio contido na água, né, que já estava então disponível, e a partir daí a gente vai formar uma molécula orgânica, tá? Daí você pode estar se perguntando, mas professora, mas a senhora falou em oxidação, e nessa época não existia oxigênio, porque a senhora comentou com a gente que na atmosfera primitiva não havia o oxigênio. Só que a gente precisa lembrar, pessoal, que a oxidação ela não é um processo só no qual você precisa do oxigênio, né? Você não oxida uma molécula só acrescentando o oxigênio, tá? A oxidação também ela pode acontecer, e aí eu coloquei para vocês no próximo slide mostrando para vocês conseguirem associar, né? A oxidação ela também está relacionada
com a perda de hidrogênio. Então, quando a moléculazinha sofre perda de hidrogênio, ela também está sendo oxidada, tá? E quando ela também perde elétrons. Então, perdendo elétrons ou perdendo hidrogênios, essa moléculazinha vai ser oxidada. Esse processo de oxidação vocês vão entender melhor na área da química. Então, com certeza, quando o professor estiver falando com vocês vão conseguir associar aí esse processo de oxidação, tá? Então, oxidando moléculas inorgânicas é possível produzir moléculas orgânicas. Coloquei também no slidezinho um esquema mostrando o processo de oxidação da amônia, no qual a gente vai pegar uma molécula de amônia NH3 mais o oxigênio. Nesse caso eu coloquei, né, com a oxidação utilizando o oxigênio, mas lembra que não é só dessa forma que a gente oxida uma molécula, tá? E aí mostrando para vocês que a gente produz o nitrito mais a energia. Essa primeira fase na qual a gente está oxidando a molécula inorgânica, a nossa intenção é só produzir energia, pessoal. E essa energia vai ser conduzida para a segunda etapa da quimiossíntese, na qual a gente vai pegar lá a água mais o gás carbônico e vai formar a nossa molécula orgânica. Qual é a intenção do processo quimiosintético? Produzir molécula orgânica. Ele é dividido em duas fases. Na primeira, você oxida a molécula inorgânica e gera energia, e na segunda, você utiliza essa energia para poder montar sua molécula orgânica usando a fonte de carbono, né, que seria o gás carbônico aí, e a água, tá bom? Então, essa primeira parte, falando aí da quimiossíntese, né, que a gente comentou, que acredita-se que tenha sido o processo inicial, no qual o organismo autótrofo, né, tenha utilizado essa maneira, esse processo para poder gerar as moléculas orgânicas, mas nós comentamos também que pode ser através da fotossíntese. Só lembrando, pessoal, que para fotossíntese ocorrer, a gente teria já que estar num processo, né, bem mais avançado aí, no qual o complexo enzimático e toda a parte aí das organelas responsáveis pela produção, pela fotossíntese em si, já deveria estar disponível, tá? Mas aí eu coloquei também um esqueminha bem rapidinho numa folha aí mostrando para vocês, só pra gente associar, que no processo de fotossíntese, então, a gente vai ter o gás carbônico, né? Mais a água, tá? E usa a luz como a fonte de energia, e aí a partir desse processo a gente consegue produzir as moléculas orgânicas. Então, de uma forma bem sintetizada, bem simples, só para vocês conseguirem diferenciar a quimiossíntese de fotossíntese, no qual na quimiossíntese a fonte de energia surge a partir da oxidação de moléculas inorgânicas, tá? E na fotossíntese a fonte de energia vai ser a luz, tá? A luz vai ser responsável por gerar essa energia aí para que a gente consiga juntar a fonte de carbono com o hidrogênio e o oxigênio e consiga fazer as moléculas orgânicas. Sempre lembrando que a fotossíntese muito provavelmente surgiu bem depois, né? Na escala aí, na sequência dos processos, da origem da vida, né, na sequência aí de todo o processo. E lembrando também, pessoal, que no caso da fotossíntese, isso gerou, né, uma mudança ambiental enorme, né, porque não havia oxigênio disponível. Então, a partir do momento que a fotossíntese passou a existir, a fotossíntese oxígena, né, pessoal, porque existe também a fotossíntese anoxígena, mas a partir do momento que a fotossíntese oxígena passou a existir, então, toneladas, vamos dizer assim, de gás carbônico foram liberadas aí na atmosfera, e aí acabou reconfigurando toda a estrutura. Foi possível a construção da camada de ozônio, tá? E o oxigênio livre pôde oxidar grande parte, né, de todos os elementos que existiam na Terra, mas também é uma outra temática que a gente vai voltar a combinar, a falar a respeito depois, tá? Então aí, recapitulando com vocês, quimiossíntese e fotossíntese são processos relacionados, né, à nutrição autótrofa, para a hipótese de que os primeiros organismos vivos formados tenham sido autótrofos, tá? Mas, voltando na teoria heterotrófica, então os organismos que não conseguiam sintetizar suas próprias moléculas orgânicas faziam o aproveitamento dessas moléculazinhas que estavam disponíveis no meio. E qual era a forma de se retirar, né, os elementos ali dessas moléculas que estavam disponíveis? Aí a gente entra num outro processo que também está relacionado à nutrição e ao metabolismo energético, tá, pessoal? Que é a parte da fermentação
ou a parte da respiração aeróbia, tá? Então a gente precisa lembrar que se fosse a respiração aeróbia, se ela tivesse surgido inicialmente, haveria necessidade de oxigênio livre, né? O oxigênio disponível na atmosfera, e a gente já combinou que isso não existia, tá? Então, muito provavelmente a respiração aeróbia, né, na qual a gente usa o oxigênio para poder produzir energia nas nossas células, foi um processo que surgiu muito tempo depois, só a partir do momento que o oxigênio estava disponível na atmosfera, tá? Então, provavelmente, como que esses organismos, esses primeiros organismos unicelulares, metabolizavam as moléculas orgânicas para poder gerar energia no seu interior, né? Então, muito provavelmente através da respiração anaeróbia, tá? Ou seja, através de um processo no qual a gente não usa o oxigênio e através da fermentação. Então, a gente acredita que a fermentação tenha sido o primeiro processo no qual a gente metabolizava as moléculas orgânicas para gerar energia, tá? No slidezinho de vocês está mostrando aí dois tipos fundamentais de fermentação, que é a fermentação lática e a fermentação alcoólica, só para a gente pegar um ganchinho aí e extrapolar, né, vamos dizer assim, avançar um pouquinho nessa parte do metabolismo energético, mas nesse primeiro momento não tem necessidade de vocês saberem, diferenciarem, tá, pessoal, o que é fermentação alcoólica ou fermentação lática, é só para vocês entenderem que isso é um processo que até hoje existe, né? Então, muitas bactérias, muitos fungos, né, conseguem fazer esse processo de fermentação, e aí a partir da fermentação eles geram energia para o seu organismo, tá? O que acontece na fermentação propriamente dita? A gente pega a molécula orgânica sem a presença do oxigênio, que nós falamos que é um metabolismo, que é uma reação, né, anaeróbia, tá? Ela não consome oxigênio, e a gente vai então quebrar essa moléculazinha até que a gente consiga extrair o ATP, né, que é a nossa molécula energética, tá? Então, clivando as moléculas orgânicas a partir da fermentação, a gente produz compostos, né, que não foram totalmente quebrados, que ainda podem gerar energia, né? Mas a gente quebra essa molécula, então, inicial e gera ATP, tá? Esse processo é chamado de fermentação, beleza? Bom, pessoal, basicamente era isso que a gente precisava ver, né, para finalizar essa nossa partezinha aí relacionada à origem da vida. Então, depois que passa todo aquele processo no qual produz as moléculas orgânicas e elas vão se rearranjando e vão formando ali, então, moléculas cada vez mais complexas, e elas formam coacervados, e daí surgem as primeiras células, né? É interessante a gente entender que essas primeiras células, elas precisavam se nutrir, e a forma de nutrição, então, vai depender da teoria que a gente está considerando. Se a gente falar que elas foram as primeiras células, os primeiros organismos, né, eram autotróficos, a gente entende, então, que provavelmente elas utilizavam a quimiossíntese para poder gerar essas moléculas orgânicas, porque é um processo mais simplificado, né? Se a gente entende que a hipótese heterotrófica é a mais aceita por causa da quantidade de moléculas orgânicas que estavam disponíveis no ambiente, então a gente entende que também na nutrição heterotrófica, né, o processo utilizado era a fermentação, porque a respiração aeróbia necessitava de oxigênio e necessitava-se de um complexo muito mais intrincado, né, muito mais complicado. Então também essa hipótese heterotrófica vai lançar a mão aí desse processo da fermentação. Então acompanhe no raciocínio, pessoal, como que foi ocorrendo a evolução desses processos metabólicos, que muitas questões de vestibular normalmente pede para que a gente coloque numa sequência, né? Apesar da gente não ter uma comprovação total, né, de como que era mesmo o metabolismo energético de todas essas células iniciais aí, a gente entende que muito provavelmente por conta da complexidade foram esses processos mais simples que surgiram no início, aí, nos primórdios, né, vamos dizer, da vida. Então era isso que eu queria falar para vocês. Estejam atentos aí ao material didático de vocês, façam uma leitura, né, do material didático de vocês, acompanhem as aulinhas, vejam quantas vezes vocês acharem necessário, façam as anotações, os mapas mentais, os resumos de vocês e resolvam as atividades também que estarão disponibilizadas nos seus respectivos meios, né, através da Agenda Edu, tá? Vocês já sabem onde encontrar isso aí. Então, até mais, até a próxima aulinha. Valeu, pessoal!